Olá, como vocês estão? Eu espero que bem. Obrigada por ter clicado nesse vídeo. E eu quero falar um pouquinho. O tema desse vídeo é o medo paralisa. Vou falar um pouquinho aqui de Pedro. Pedro, para mim, é um dos discípulos assim que é o mais engraçado. O engraçado no sentido de que era o que se achava mais. Ele era o metido da turma. João também se achava, né? Ele se intitulou o amado, né? João. Ele colocou no livro, né, escrito por ele mesmo, que ele era amado de Jesus, né? Era o queridinho. Se achava, né? Mas Pedro era muito engraçado. As atitudes dele, ele se achava a última bolacha do pacote. Então, tem muitas passagens com Pedro que eu fico rindo, né? Imaginando, né? A cena. E essa daqui foi, acho que foi a que matou ele, né? Mostrou para ele que ele não era isso tudo. É a passagem que ele nega Jesus. Olha o que o medo faz. O medo, ele é terrível. E muitas vezes a gente acha que já superou determinadas coisas e, na verdade, só está escondido. Situações nos revelam o que está dentro. E quando Pedro se viu naquilo que ele achava que ele disse, chegou a dizer a Jesus que ele morreria por ele, né? Não, eu morro por ti, Senhor. E quando chegou a hora em que as pessoas, né, começaram a dizer assim, oxe, você parece com ele. Você parece com ele. E ele olhou assim, ele, pronto, é agora. Aí o medo tomou conta dele de uma certa forma, que ele não conseguia nem imaginar, né, que ele já tinha falado que morreria por ele. Então era só, era a deixa que ele precisava, né, para morrer. E ele fez o contrário. Ele foi e disse que não conhecia, chegou até a mostrar mesmo, ó, eu não tenho nada a ver com ele. Aí diz aqui em Lucas 22, é, a partir do, vou ler aqui, 56. Uma criada viu Pedro à luz da fogueira e começou a olhar para ele. Por fim ela falou, esse homem estava com Jesus. Pedro negou. Mulher, disse ele, eu nem conheço esse homem. Depois um outro olhou para ele e disse, você deve ser um deles. Não, não, senhor, eu não sou, respondeu Pedro. Não. Uma hora depois, uma outra pessoa afirmou, eu sei que este é um dos discípulos de Jesus, porque os dois são da mesma, os dois são da Galileia. Mas Pedro disse, homem, eu não sei do que você está falando. E logo que ele disse essas palavras, um galo cantou. Naquele momento, Jesus voltou a olhar para Pedro. Então Pedro lembrou de que ele havia dito, antes que o galo cante, amanhã de manhã, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. O medo fez ele fazer aquilo que ele nem imaginava, que ele tinha certeza que ele faria tudo por Jesus, mas o medo fez ele paralisar. Isso acontece com qualquer ser humano nessa terra, porque o medo ele é capaz disso. E me fez também lembrar uma parte, né, da minha vida, da minha história. Eu tinha um medo assim gigantesco de dirigir. Para aprender a dirigir, eu me vi numa situação assim que ou eu aprendia ou eu aprendia. Não tinha o que fazer. E quando eu disse que eu vou encarar essa, fui para a autoescola, fiz as aulas,
o, o instrutor, ele me colocava assim em situações que eu dizia, não, eu não acredito que ele vai fazer isso comigo. Me colocava na BR e eu, meu Deus, aqueles caminhões passando e buzinava quando eu via que era autoescola. Ah, a gente fica para morrer, né? Achando que. Aí depois, né, você tirei, né? Passei de primeira, graças a Deus, não precisei fazer reteste, nada. E fiquei muito feliz. Mas na hora de pegar o carro, né? Pegar o meu carro e conversar e enfrentar as situações ali, né? Eu sozinha encarando aquilo ali, com aquela máquina, dominar a máquina, não foi fácil. Não foi fácil. No começo a gente sua da cabeça aos pés, tremia, parecia uma vara verde. Eu ficava para morrer, mas eu tinha colocado na minha cabeça, eu preciso vencer esse gigante. Aquilo ali era um gigante para mim. E nas primeiras semanas que eu peguei o carro e comecei a andar por perto mesmo, na redondeza, aí como eu morava num lugar onde tinha uma ladeira, e quando eu cheguei na volta já para casa, no finalzinho da tarde, eu encarei uma situação em que, para entrar na rua em que eu morava, na esquina tinha um ônibus e do outro lado tinha uma carrocinha, um carrinho de lanche. E na hora em que eu vi aquele espaço, eu sabia que cabia o carro, ele ia passar ali. E fui, né, devagar e consegui passar. Quando eu passei, assim que concluí, né, saindo daquele estreito entre o ônibus e a carrocinha, eu ouvi um grito, né, um grito, ei! Aí eu fui, né, continuei e fui para casa. No dia seguinte, eu atendi aqui no meu salão, eu atendi essas pessoas que gritaram. Elas disseram, foram lá para me falar. Elas disseram assim, Mônica, na hora em que você passou com o carro, antes de você, tinha um outro senhor que estava com um carro muito mais antigo, tentando passar e ele desistiu e voltou. E você passou de primeira, sem nem bater nem no lado nem do outro, nem. E tranquilamente, realmente, eu passei tranquilamente, eu estava no início, então aquilo me deu um gás. Disse, meu Deus, eu consegui. E eu nem sabia que eu estava sendo observada. Quer dizer, eu estou recém-habilitada e eu já passei num desafio assim. Então aquilo dali me deu uma energia, um gás, uma vontade tão grande de continuar. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Quer dizer, eu achando que eu estava indo naturalmente, que eu já estava fazendo aquilo, mas aquilo ali para mim não foi algo assim tão. Mas para uma outra pessoa que já estava há muito mais tempo habilitada e não conseguia, aquilo dali para mim foi mesmo que um prêmio. Para mim foi um prêmio. E ali eu continuei. E cada vez mais o que acontecia de complicado no trânsito, alguma coisa assim, eu lembrava disso e dizia, não, eu consegui e eu vou conseguir todas as vezes. E depois de um tempo eu vi que realmente um monstro, né, que a gente cria na nossa mente e quando a gente encara ele, ele vai diminuindo, diminuindo ao ponto de sumir, ele desapareceu, ele não era mais um monstro, ao ponto de que eu fui considerada uma excelente motorista e até ensinei outras pessoas também a dirigir com muita tranquilidade. Eu não consegui dirigir, ensinar as minhas filhas, porque realmente as minhas filhas eu tinha um receio muito grande. Quer dizer, o meu senso de responsabilidade com elas me fazia, assim, bloqueava ver elas errar. Se elas errarem, a culpa é minha. Então, eu tomava muito essa responsabilidade para mim. Então, eu não queria ensinar as minhas filhas. Eu dizia, não, eu vou andar.
que outra pessoa faça isso. Tentei uma vez, mas depois eu vi que eu tinha muito medo delas errarem e a culpa ser minha, né? Não, eu digo, uma pessoa pode até fazer isso melhor do que eu, por elas. Eu queria muito e quero, e hoje em dia elas já são habilitadas, mas nessa questão como mãe, eu queria, ali naquele momento, eu queria mais era proteger as minhas filhas e não conseguir vencer isso, né, com elas, mas com uma outra pessoa que não tem esse mesmo vínculo, né, vínculo de mãe, então eu conseguia passar segurança para a pessoa, para várias pessoas, e foi mais tranquilo. Só com minhas filhas que realmente eu não consegui. E eu não quis forçar isso, mas vejo o que o medo ele não faz. Ali era o senso mais de mãe, de proteger. E ali eu não consegui com elas, mas com outras pessoas eu consegui tranquilamente e sou hoje tranquila no trânsito, nunca fui de tentar, né, avançar em qualquer coisa, seja lá o que for, qualquer outro problema, nada, eu nunca descontei no trânsito, eu sempre fui muito tranquila. E vendo isso, eu achava que, sendo assim, eu poderia encarar qualquer coisa. Então a gente vê, no caso de Pedro, Pedro dizia, né? Não, por Jesus eu mato e morro. E na hora que ele foi pressionado, você vai morrer agora? Ele disse, não, agora não. Agora eu não vou morrer, não. Não conheço esse homem. Então ele passou, ele mostrou a humanidade, nós somos exatamente assim. Aquilo que a gente achava que nunca faria, a gente faz. Agora só que Jesus, quando morreu e ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele pediu para falar para os discípulos e disse a Pedro especificamente. Ele fala para os discípulos, mas fala para Pedro, né? Chama Pedro, diz a ele que eu quero falar com ele. Ainda que a gente erre, por mais que a gente erre nessa vida, que não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. E ele só quer que a gente reconheça que depende dele, que a gente precisa dele, que a gente realmente é limitado. E se não fosse o Senhor, a gente não conseguiria nunca. E quando Pedro ele mostra a fragilidade dele, a gente se vê nessas atitudes também. A gente erra, mas o Senhor está pronto para nos perdoar. Basta que a gente se arrependa e vá a Ele, porque o Senhor ele vai estar de braços abertos para nos receber. E esse tema de hoje, né, que é como o medo ele faz, ele nos paralisa, mas se a gente vence ele, vira testemunho, como está sendo para mim agora. Quem diria, né? No momento em que você está vivendo aquela situação, aquele terror, aquele pavor que ele quer tomar conta e realmente a gente trava ali naquela hora, em subir ladeira mesmo, eu ficava paralisada ali diante daquilo. Meu Deus, eu não vou conseguir. Aí vai, sempre tem alguém para motivar e dizer você consegue. Vai, você já sabe o que tem que fazer, só é você fazer, faz. E ali eu fui e consegui, né? E eu venci os meus medos nessa área, em que não foi fácil. E Pedro também, né? Depois ele se retratou ali com Jesus, ele se arrependeu e ele foi um dos discípulos que mais marcaram, né? Ele é um destaque, Pedro é um destaque com os discípulos, diante dos discípulos, né, os escolhidos. E assim conosco também. E eu quero deixar essa reflexão para nós, nossa meditação e pensar, né, que a gente tem a oportunidade de, ainda que erre, ainda, né, que negue Jesus, como ele fez, que o medo, ele paralisando, mas ainda você pode ainda conseguir com a força que só o Senhor pode nos dar. Se você reconhece, você busca e quer do Senhor, receber dele, ele vai estar pronto para nos dar, para nos capacitar em qualquer área da nossa vida. Em nome de Jesus.
Deus abençoe. Até o próximo vídeo.